Olá, minha gente, tudo bem? Eu tenho uma mensagem interessante e importante para você. Hoje eu falo sobre os pilares da mente frutífera. Antes de mais nada, quero comentar brevemente sobre uma passagem de Gênesis que trata de Esaú e Jacó. Esses dois homens eram gêmeos. Esaú, no entanto, nasceu primeiro e era o primogênito. Num belo dia, voltando desfalecido do campo, ele viu seu irmão preparando lentilhas e pediu um prato. Jacó viu nisso uma oportunidade e vendeu esse prato de lentilhas para o seu irmão pela sua primogenitura. Esaú aceitou, comeu e saiu. Vamos ver o que Hebreus 12 diz a respeito dessa passagem. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Tem duas considerações que eu gostaria de fazer. A primeira, o problema não estava na lentilha. Se você gosta de lentilha, vá ao supermercado, compre, tempere e coma. Seja feliz. Lentilha simplesmente representa nesse texto tudo aquilo que é passageiro, fugaz, sem valor. Por quê? Porque você come agora, vai sentir fome mais tarde e vai precisar comer de novo. A lentilha não tem poder de saciar a nossa fome. E a segunda consideração é de que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não ama mais o homem ou a mulher, o velho ou a criança, o preto ou o negro, ou aquele que nasceu primeiro e o que nasceu por último. De forma alguma. Deus é pai. Imagine um pai dentro de casa que ame mais um filho e ame menos o outro. O que ele vai gerar? Ciúme, amargura, tristeza, rancor, não é? Deus não é assim. A palavra é muito clara. Ele nos ama igualmente. Mas por que eu digo isso? Porque Deus não exige que nós subamos ao seu nível. Pelo contrário, é Ele que vem ao nosso nível de desenvolvimento social, cultural, intelectual e fala conosco de uma maneira que a gente entenda. O homem na antiguidade acreditava que a bênção de Deus estava sobre o primogênito. Então perceba que o que Esaú fez não foi abrir mão simplesmente da sua primogenitura. Ele estava abrindo mão de Deus. Então vamos lá. Vamos falar sobre o primeiro pilar da mente frutífera, que é a graça. Há uma passagem de Mateus, onde Jesus ensinou sobre o semeador. Vamos ler. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se. E secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Nessas mensagens que eu tenho trazido a você sobre os segredos da alma, eu mostrei que Deus, quando nos criou, nos fez em segmentos. Assim. Nós temos um corpo físico, nós temos uma alma que em parte é física e em parte é imaterial, porque a alma é o cérebro, mas as emoções elas não são mensuráveis e tudo mais. E por fim, nós temos também a essência de Deus dentro de nós, que é o nosso espírito. O tabernáculo de Moisés ilustra muito bem isso, onde entre alma e espírito existe um véu de separação provocado pelo pecado. Muito bem. A gente poderia imaginar que quando Deus vem trazer uma mensagem para nós, uma palavra para nós, Ele vem semear essa palavra no Santo dos Santos, no nosso espírito, ali onde Ele se manifesta dentro de nós. Não é assim. Por quê? Porque o espírito não precisa de restauração. O nosso espírito é essência de Deus. Mas a nossa alma está ferida. Ela precisa de restauração.
E somos nós que escolhemos se nós queremos a presença de Deus na nossa vida ou não queremos. Somos nós que decidimos se nós vamos nos vender por um prato de lentilha, rejeitando a obra de Deus na nossa vida ou não. Certo? Então, a semente representa a palavra de Deus. E a terra, o lugar onde essa semente cai, representa a nossa alma. E existem 4 tipos de predisposição para ouvir a palavra. A primeira é a terra dura, batida, pisada. É o caminho onde a semente não consegue penetrar e não brota e não frutifica. Depois você tem um lugar com pedras. É uma pessoa que recebe a palavra. No entanto, é uma pessoa embrutecida, amargurada, dura. E a semente não consegue encontrar lugares para pôr raízes e, portanto, ela não desenvolve e não frutifica. Depois você tem uma semente que cai entre espinhos. A semente também brota. Essa pessoa também recebe a palavra. Mas as preocupações do dia a dia, as seduções da vida e tudo mais impedem que essa pessoa frutifique também. E por fim, a semente cai numa terra boa e começa a frutificar e a se multiplicar e a se multiplicar. Veja só, nós pegamos lentilha dentro do pacote do supermercado, botamos uma boa terra, plantamos, pusemos água e aqui está, crescendo. Assim é a palavra de Deus na nossa vida. Sabe, veja bem, a palavra de Deus mostra várias pessoas que tiveram vidas semelhantes, mas destinos completamente diferentes. Por exemplo, você vê Esaú e Jacó, como eu acabei de mencionar. Esaú não se arrependeu. Jacó não era melhor do que seu irmão. Muito pelo contrário, Jacó era pior. O nome dele já significa enganador. Esaú pode ter sido profano ao vender a sua primogenitura por um prato de comida, mas quem fez a proposta foi Jacó. Jacó não era flor de cheiro, não. A questão é que na vida de Jacó houve arrependimento e na de Esaú não houve. Depois a gente pode mencionar Saul e Davi. Ambos foram reis em Jerusalém. No entanto, Saul justificava todos os seus erros, botava a culpa em outro. Davi não. Davi era um homem de sangue. Davi cometeu adultério, assassinato, mas Davi caía em arrependimento, sempre. E por fim a gente vê Judas e Pedro. Os dois conviveram com Jesus, viram Jesus operar maravilhas, participaram do mesmo chamado ministerial, só que Judas traiu Jesus e não se arrependeu, teve remorso. Pedro não. Embora ele tenha abandonado Jesus, ele caiu num profundo e amargo arrependimento e chorou muitíssimo. Remorso e arrependimento são coisas parecidas. Trazem lágrimas, não é? Só que arrependimento é uma mudança da nossa mente, a nossa maneira de pensar. Já o remorso não. O remorso é só um peso de culpa. Não é verdade? Então o que acontece, minha gente? Nossa alma está ferida, nossa alma precisa de arrependimento. Só que as coisas que me magoaram já aconteceram, não tem como mudar a história, não tem como mudar aquilo que aconteceu comigo, que me deixou desse jeito. E aquilo que aconteceu com você também não vai mudar. Quem te insultou, quem te magoou, quem te botou para baixo, quem pisou em você, muitas vezes não vai voltar hoje. Você não vai se encontrar de novo com essas pessoas, essas situações não vão ser revividas para que você possa fazer alguma coisa a respeito delas. Mas a palavra de Deus tem um segredo. Como é que nós fazemos para poder ter uma terra boa, para receber a semente da palavra de Deus e frutificar? Vamos lá para Filipenses. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Você percebe? Almas feridas normalmente ficam amargas, mas elas vão ficar amargas numa condição:
se nós ficarmos o tempo inteiro remoendo aquilo que aconteceu conosco, se existir alguma coisa boa, de valor, pensa nisso, porque é o primeiro passo para que você possa restaurar a sua alma e tê-la como uma terra boa para poder receber a palavra de Deus. Não se entregue à amargura. Esaú foi um homem que se entregou à amargura. Saul foi outro homem que se entregou à amargura. Judas se entregou à amargura. Mas outras pessoas que tiveram histórias semelhantes, que viveram as mesmas coisas, os mesmos episódios, não, essas pessoas fizeram diferente. O que nos magoa e o que nos feriu, antes de mais nada, foi o pecado. Primeiro, porque nós duvidamos do amor de Deus. E segundo, porque nós tomamos uma série de decisões erradas na intenção de preencher os vazios da nossa alma. Lembra-se de que quando Adão pecou, Deus se apresentou e perguntou: Adão, onde estás? Deus é onisciente. Ele não precisava de uma informação. Na verdade, quem precisava de consciência de onde estava era o próprio Adão. E como é que nós vamos ter consciência do pecado? Através da lei. Agora, a lei é uma faca de dois gumes. Quando não há lei, eu não tenho consciência do pecado. No entanto, quando a lei surge e a consciência do pecado existe, então passa a haver transgressão. Imagine a Marginal Pinheiros, em São Paulo, por exemplo. Se não houvesse uma placa dizendo 50 km por hora como limite de velocidade, você poderia andar a 100. Não seria transgressão. Mas a partir do momento em que uma placa colocada ali passa a ser transgressão, que você ande a 60. Então, veja só, a lei, ela tem poder de matar. Porque havendo consciência da lei, existe pecado. E havendo pecado, existe morte. Olha só o que a Bíblia diz. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus queridos, não é possível voltar ao Éden por mérito próprio. Nós não podemos. Nós precisamos da graça de Deus. E sabe o que é graça? Quando você recebe algo que você não merece. Esse é o primeiro pilar da restauração das nossas almas. O segundo pilar é o arrependimento. Eu acabei de falar sobre Esaú, acabei de falar sobre Saul e sobre Judas. Nenhum desses homens teve arrependimento. Arrependimento é graça. A palavra de Deus diz que o que nos convence do pecado é o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Quando você se apresenta diante de Deus com o coração quebrantado, dizendo: Senhor, eu estou arrependido, eu quero mudar de vida, isso é graça. Ele está te concedendo graça. Ele está te convencendo de que você está num caminho mau e que você precisa mudar a sua maneira de viver para que você possa ter uma vida mais plena, para que você possa tê-lo com você. Não é prato de lentilha. Você percebe? Prato de lentilha pode ser uma noitada com prostitutas, mas pode ser uma vida inteira se dedicando integralmente ao trabalho, mas deixando a família de lado, os filhos de lado, a mulher de lado. Entende? O prato de lentilha é porque a nossa vida é muito fugaz e passageira. Uma pessoa pode viver 120 anos, não importa. Hoje ela é recém-nascida, amanhã ela está no leito de morte. A vida é um suspiro, que quando você vê, já passou diante da eternidade. Para haver restauração, precisa haver arrependimento. O texto de Romanos 12, 2 fala sobre isso. Vamos ver aqui. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba uma coisa, arrependimento não é quantidade de lágrima. Arrependimento é quando eu tenho consciência do pecado. E pecado é quando eu olho para alguma coisa não mais da minha perspectiva, mas da perspectiva de Deus. E faço isso algo para balizar minha vida. O segredo para o arrependimento é, se Deus diz, faça tal coisa, faça, seja obediente. E se Ele disser, não faça, então você não faz. Isso é arrependimento, isso vai fazer com que a sua vida seja transformada e você se torne uma pessoa frutífera. E tem ainda o terceiro pilar, que é o próprio Deus. Quero compartilhar com você um texto maravilhoso de Jeremias 17. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Sabe, minha gente, a palavra de Deus nunca disse que a nossa vida ia ser branda, plana, tranquila. Muito pelo contrário. Um texto como esse fala de dias de sequidão. Um salmo dos mais conhecidos, o 23, fala de vale da sombra da morte. A nossa vida atravessa tribulação, sim, muitas vezes. Nós sofremos perdas, nós sofremos derrotas, muitas vezes nós erramos e precisamos ser corrigidos. A vida de quem crê em Deus, ela não é mais fácil. A diferença entre a vida de quem crê em Deus e não crê é de que nós vamos herdar a vida eterna um dia com o Senhor. Para que a gente frutifique, precisamos então dessas três coisas: graça, arrependimento e de Deus. E para receber a Deus, nós precisamos de Jesus. Jesus disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Quem recebe o Filho, recebe com ele o Pai. E quem honra o Filho, honra também o Pai, e o Pai o honrará. Então considere isso no seu coração. Busque um coração arrependido, quebrantado. Busque ter uma terra boa dentro de você, para que a palavra que Deus lança todos os dias no seu coração, através de uma mensagem no rádio, ou de uma coisa que você leu, ou de algo que alguém disse, que você possa frutificar essa palavra e ter uma vida abundante. Esse é o meu desejo para você hoje, dia 12 de maio de 2016. Deus te abençoe.